Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Muito boa noite, terça-feira, né, dia 3 de junho de 2025. Amanhã, quarta-feira, tem jogo do Botafogo no estádio Newton Santos, a despedida para o Mundial de Clubes Botafogo e Ceará no Newton. Se você ainda não comprou o seu ingresso, vamos para o estádio Newton Santos, né? Passar aquela energia positiva, jogo de Campeonato Brasileiro para a gente conseguir mais uma vitória. Se o Botafogo vencer a partida, o Botafogo cola no G4. O Botafogo chega ali no pelotão da frente, né? O Botafogo precisa vencer essa partida do bom e organizado time do Ceará, tá? O time do Ceará tá bem e o Botafogo precisa continuar jogando muito sério, muito forte dentro de casa para conseguir a vitória. E essa vitória, como eu disse e repito, importante para o Botafogo colar ali nos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo também, que é muito importante. Comenta bastante aí. Eu quero ler muitos comentários de vocês, né? Eu termino o vídeo, eu vou para os comentários para ver o que vocês estão falando. E se o botão Hypar estiver aparecendo para você aí, clica no Hypar que você dá uma moral aqui para o canal do Medeiros. Esse vídeo aqui é de atualizações, mas ele não vai caber num vídeo só. Então eu vou falar do principal assunto do dia, na minha opinião, que envolve o Igor Jesus, Jair Cunha e Cuiabano. E vou falar de uma apuração minha que eu soltei agora há pouco nas redes sociais do canal do Medeiros, no Instagram, no Twitter e trazendo aqui para vocês no YouTube também. Beleza? Vamos começar falando então sobre essa questão do Igor Jesus, Jair Cunha e Cuiabano, que estão encaminhados com o Nottingham Forest da Inglaterra. Essa notícia não é novidade, você já vem acompanhando, né, que realmente os três jogadores estão indo para o time da Inglaterra, né? Só que hoje saiu uma notícia, né, lá na Inglaterra, que o Nottingham Forest vai pagar 40 milhões de euros pelos três jogadores. E aí essa notícia, né, fez com que o torcedor do Botafogo reclamasse bastante dos valores. Por quê? Porque o Igor Jesus ele veio de graça, o Cuiabano veio por 8 a 10 milhões de reais, o problema não é esse. E o jogador, que é o Jair, veio por 12 milhões de euros, né? 12 a 14 milhões de euros. Foi o jogador mais caro desses três. Quando a gente olha por essa ótica, é claro que o Botafogo teve um lucro muito alto. Mas quando a gente olha pela ótica de que o Igor Jesus, na primeira janela, tinha recebido uma proposta de 30 milhões de euros, de que o Cuiabano tinha recebido uma proposta na primeira janela de 8 milhões de euros do Fenerbahçe e ela foi recusada, e que o Jair Cunha foi contratado por 12 a 14 milhões de euros, a conta não fecha. Só o Igor Jesus 30 milhões, Cuiabano recebeu uma proposta que foi recusada de 8 milhões de euros, 38, com mais o Jair, 14 milhões. Se a gente for botar 38 com 14, 48, 50, 52. 52 milhões de euros, vendeu por 40, né? Que história é essa? É a primeira conta que o torcedor do Botafogo fez para poder reclamar nas redes sociais. Só que eu soltei um tweet sobre isso, coloquei também no Instagram. Para mim, os detalhes dessa negociação não ficaram todos esclarecidos ainda. Tem coisa que vai ser explicada. Eu tentei contato com a assessoria do Botafogo, não fui respondido ainda. Não sei se é um assunto sigiloso e eles não querem, de fato, passar essa informação nesse momento. Se o Botafogo não for transparente nesse caso, e só o balanço financeiro vai responder, né? E só o balanço financeiro do ano que vem, nem o desse ano. Aí é um problema, porque o torcedor do Botafogo quer saber a sua notícia agora. Então, acho que o Botafogo poderia, nesse caso, pelo menos assim, talvez explicar um pouquinho ali as coisas, né? Para não ficar tudo muito obscuro para o torcedor, sabe? Eu sei que o torcedor do Botafogo também não precisa saber de todos os detalhes, mas quando a gente tem algumas notícias saindo, né, que não são verdades, pelo menos o Botafogo pode se posicionar, né? Já não quer, pelo menos não vai ser transparente, não vai poder falar os números, pelo menos desmente o que for mentira, né? Deixa só, né, pelo menos as verdades ali aparecendo.
e evita, por exemplo, do torcedor criticar sem motivo. Você criticar em cima de uma coisa que aconteceu, ok. Agora, você criticar em cima de uma mentira é complicado. Então, assim, cabe ao Botafogo, talvez. Não sei se o Botafogo vai fazer uma nota oficial, não sei se o Botafogo vai, no momento que anunciar a saída desses jogadores, se o Botafogo vai falar sobre esses números, não sei, de fato. Mas tentei contato com a assessoria do Botafogo, não fui respondido nessa questão específica. A assessoria do Botafogo é sempre muito solícita, responde na maioria das vezes, mas nesse caso específico não quiseram entrar em detalhes. Tudo bem, acontece, normal, mas eu acho que algumas coisas ainda vão surgir na mídia sobre essa questão dos 40 milhões. Primeiro, se o valor é por 100% dos 3 jogadores, 100% dos direitos econômicos, eu acho que a negociação, o valor realmente ficou abaixo do esperado. Acho, né, de fato. Agora, se não foi por 100% dos 3 jogadores, se o Botafogo, numa venda futura, vai ganhar uma porcentagem, depois do Nottingham Forest vender para um outro clube, o Botafogo vai ganhar uma porcentagem do Igor Jesus, do Cuiabano, do Jair Cunha, aí faz sentido o valor diminuir um pouco, porque o Botafogo vai ganhar um dinheiro no futuro, com certeza, com uma venda desses atletas depois. Se tiver alguma outra negociação, alguma situação envolvendo o John Textor e o sócio do Nottingham Forest, o Marinakis, o grego, que a gente ainda desconhece, pode justificar o valor ter sido ficado menor. Mas a gente ainda não sabe, né? Está tudo ainda muito cru, né? Isso precisa amadurecer, né? Precisa amadurecer essa informação para a gente poder ter uma opinião mais embasada. E a gente vai tentando, né? Hoje eu fui chato demais, mandei para 2, 3 pessoas as mesmas perguntas, ainda não fui respondido. Talvez o Botafogo mesmo não quer que isso vaze de forma oficial. E aí o que acontece são, às vezes, o empresário de um jogador aqui falando uma coisa, o empresário de outro jogador falando outra coisa. Enfim, espero que essa situação aí fique esclarecida o mais rápido possível sobre o Igor Jesus, o Cuiabano e também o Jair Cunha, que sim devem ser os novos reforços do Nottingham Forest da Inglaterra após o Mundial de Clubes, tá bom? Outra notícia importantíssima, acabei não falando na introdução desse vídeo, não falei, mas lembrei aqui agora, vamos falar dele. Arthur Cabral. Botafogo negocia a contratação do atacante Arthur Cabral. As negociações estão avançadas. Essa notícia foi dada em primeira mão pelo GE. Globo e eu confirmei essa notícia também. Depois que saiu no GE, eu fui conversar com algumas pessoas. Realmente há um otimismo grande do Botafogo. Não está certo ainda, mas há um otimismo. Certo mesmo só quando está assinado, vestiu camisa, igual aconteceu com o Montoro hoje, né? O Montoro assinou, vestiu a camisa, aí está 100% certo. Mas o Botafogo está com um otimismo muito grande de contratar o Arthur Cabral, atacante do Benfica. Ele que teve uma grande passagem no Brasil pelo Ceará, né? Surgiu no Ceará, depois foi para o Palmeiras. Do Palmeiras ele foi para o Basel da Suíça. Lá no Basel da Suíça ele fez muitos gols. Foram 75 gols em 118 jogos, se eu não me engano. Foi jogador do ano, um craque absoluto, artilheiro da equipe lá no Basel da Suíça. Aí as pessoas podem falar assim, pô, Medeiros, no Basel, né, Suíça, um campeonato um pouco mais fraco. Ele foi comprado pela Fiorentina da Itália, tá? E jogou na Fiorentina um tempo. Foi vice-campeão da Conference League, foi artilheiro da Conference League nos 2 campeonatos que ele disputou. É o maior artilheiro na história da Fiorentina em campeonatos de Conference League, né? Então, também teve uma boa passagem na Fiorentina, mas no Basel, né, ele destruiu, né? No Basel foi um absurdo completo. Na Fiorentina ele teve ótimos números também. Foi para o Benfica. No Benfica, ele nunca foi um titular absoluto. Se a gente for pegar os números dele, ele teve 70 e poucos jogos, mas começou de titular mesmo só em 26. Nunca conseguiu uma titularidade muito grande no Benfica, né? Ele tem até bons números no Benfica se a gente for olhar questão de minutos para fazer gol. Ele precisa de 130 minutos para fazer um gol. Isso é bom, cara.
né? Mas nunca foi um titular do Benfica e a torcida do Benfica nunca gostou dele, muito dele assim, né? Então, ele não teve uma grande passagem no Benfica realmente, mas a nível Brasil, ele é acima da média, na minha opinião. É um jogador que pode substituir o Igor Jesus, tem características diferentes. Acho o Igor Jesus um jogador um pouco mais veloz que ele, né? Então o Igor Jesus entrega mais em alguns aspectos e o Arthur Cabral entrega mais em outros aspectos de finalização, né? De presença de área ali. Ele é um jogador até mais alto que o Igor Jesus, né? Então ele é mais parecido com um camisa 9. O Igor Jesus, se tu colocar ele de segundo atacante, ele joga. Se tu colocar o Igor Jesus de ponta, é capaz do Igor Jesus jogar. O Igor Jesus é completo. Acho que o Igor Jesus, no geral, como jogador, é um pouco acima do Arthur Cabral, mas isso não quer dizer que o Arthur Cabral seja ruim. Pelo contrário, acho que o Arthur Cabral é acima da média também a nível Brasil e pelo que a gente tem disponível no mercado, era um dos melhores nomes que a gente tinha realmente para o Botafogo ir, né, o Arthur Cabral. Então a gente fica torcendo para que essa negociação realmente dê certo e que o Botafogo consiga assinar com o Arthur Cabral. A proposta com bônus, metas, todas aquelas coisas pode chegar a 15 milhões de euros. Botafogo pagar ao Benfica, claro, parcelado a perder de vista, né? Como eu disse, com bônus, metas, pode chegar a 15 milhões de euros. Ok? Última notícia para vocês, essa apuração que eu trouxe para vocês agora há pouco. O Botafogo monitora de perto, buscou informações, está interessado no ponta-direita Federico Bernardeschi, do Toronto, da MLS. Eu confesso que eu não lembrava muito bem desse jogador. Ele está na MLS já tem um tempo. E aí quando eu comecei a procurar, eu falei, ué, Fiorentina, Juventus? Aí eu lembrei que na época do videogame eu jogava com ele, cara. Na época do FIFA, do PES, né? Do videogame, o Federico Bernardeschi é um jogador realmente que teve, né, o seu tempo, né, de jogar muita bola na Juventus, principalmente. Ele foi cria da Fiorentina, depois passou 5 anos na Juventus. Foi um jogador que já teve muito valorizado. Tá com 31 anos na MLS, né? E é o principal jogador do Toronto hoje na MLS. O time do Toronto não figura entre os melhores da MLS. Ele é o craque do time. Se o Toronto ainda vai bem em algumas partidas, é muito por conta do Bernardeschi, tá? Como eu disse, italiano, ex-jogador da seleção italiana, esteve presente na Euro que a Itália venceu. Enfim, um jogador renomado, né? O Bernardeschi tem nome, né? É um europeu, um italiano no Brasil, né? O Ancelotti está no Brasil agora, né? O treinador da seleção brasileira é italiano. Não sei se isso pode ajudar em alguma coisa, acredito que não, mas enfim, o Botafogo está interessado. Vamos ver o que pode acontecer nos próximos dias, se o Botafogo vai avançar com este nome ou não. Tem outros nomes também na lista, a gente começou a perceber um monte de nomes saindo. Tem Joaquim Correia que saiu, tem o Orreda de novo aparecendo. A lista do scout é grande, eu sempre aviso vocês. Interessado, o Botafogo pode estar em um monte de jogadores. A lista tem vários e vários nomes. Mas o Botafogo vai avançar mesmo em pouquíssimos. Então, a gente traz a informação para vocês de que está interessado e depois a gente traz a informação para vocês de quem o Botafogo resolveu avançar, de quem o Botafogo conseguiu negociar e contratar. Beleza? É isso que a gente vai fazer aqui no canal do Medeiros e para quem está chegando agora, né, eu estou explicando, mas para quem acompanha o nosso trabalho aqui há bastante tempo já sabe como é que funciona. Ok? Caramba, quase 15 minutos de vídeo de atualizações, hein? Muita notícia, né? Montoro assinado com o Botafogo, né? Está aberta a janela, oficialmente está aberta a janela do Mundial de Clubes. Não deu nem para falar da camisa nova, fica para o próximo vídeo de amanhã, a camisa nova do Botafogo, que o Botafogo lançou. Aura 90, a gente fala da camisa amanhã, esse vídeo de atualizações. Um abraço, até a próxima, valeu!